Oi pessoal, bem-vindos a mais um FanaCast. E hoje a gente vai bater um papinho aqui, eu quero conversar com você um pouquinho, mas eu quero te perguntar uma coisa primeiro. O que você acha que é melhor? Começar bem ou terminar bem? Pensa aí nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Você já deve ter ouvido muita gente dizendo que terminar bem é melhor do que começar bem, não é? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Será que isso está certo? E se está certo, para que eu preciso me preocupar então com os meus começos, já que o que importa mesmo são os meus finais? Será mesmo que eu posso começar os meus começos, de qualquer jeito, e depois dar todo o gás para arrumar as coisas e aí sim terminar bem? Será que é assim? Até que ponto os meus começos vão definir os meus finais? Você quer saber? Então, vem comigo! Muitas vezes, consertar alguma coisa dá mais trabalho do que fazer tudo certo desde o começo, não é? Eu já ouvi várias costureiras dizerem assim, é melhor fazer uma roupa desde o começo do que consertar uma roupa que já está pronta, mas cheia de problemas, cheia de defeito. Eu já ouvi também muitos mestres de obra dizerem que eles preferem começar uma casa ali do zero, da base, sabe? Do que consertarem os erros de uma casa que já está pronta. Já viram aquele namoro que começa todo errado? Você conhece o histórico, a ficha do rapaz, você sabe que ele não é flor que se cheire, a vida dele está de cabeça para baixo, mas mesmo assim você começa o namoro, porque você pensa assim, eu vou tentar, se não der certo, lá na frente a gente resolve. Meu Deus, como assim se não der certo? Se você não está vibrando na mesma sintonia que ele, ou seja, se ele não está nem aí para os seus princípios, para os seus valores, sabe? Que os seus pais te ensinaram desde bem pequenininha, isso, então, tem tudo para dar errado. E quantos relacionamentos terminam de forma trágica por causa de começos errados, por causa de alianças feitas com pessoas que você não deveria nem ter deixado entrar na sua vida. A gente pode evitar um monte de problemas se a gente tiver a coragem de dizer sim para certas pessoas. Acesso negado. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que a gente está numa corrida e que para correr com mais agilidade, a gente precisa se livrar de tudo aquilo que esteja embaraçando os nossos pés. Ou seja, quanto mais leve a gente estiver, mais rápido a gente vai correr, não é? Você já viu algum corredor se preparando para uma maratona? O que ele vai fazer então, quando ele está se preparando? Ele se livra de todo o peso desnecessário. Nessa corrida da vida, o que você tem carregado e que tem embaraçado os seus pés, que tem te impedido de correr? São ressentimentos, mágoas, falta de perdão, lembranças dolorosas lá do passado. Tudo isso é peso, tudo isso deixa a gente mais pesado, sabe? E sem motivação para continuar a nossa corrida. Como eu falei, a nossa vida ela é comparada, então, a uma corrida. Na verdade, ela não é como uma corrida de 100 metros rasos, que é uma corrida de velocidade. A nossa vida ela é comparada a uma maratona. E numa maratona, o que é mais importante? É a velocidade? Não, é a resistência e a constância. Eu já participei de algumas corridas de rua e eu ficava observando, sabe, os corredores. Gente, era muito engraçado. Porque em toda corrida você encontra ali a patota, sabe, dos aventureiros. Aquela pessoa que, sabe, o amigo chega para ela e diz assim, fulano, o que você vai fazer no próximo fim de semana? E ele responde assim, nada. Então o amigo diz assim para ele, já que você não vai fazer nada, então bora fazer uma maratona? E ele diz assim, bora. Oh, meu Deus!
sem um pingo de preparo, né? Sem um pingo de orientação. Então, esses são os verdadeiros aventureiros. Aqueles que não treinam, não se preparam, nunca fizeram uma maratona, não tem um pingo de condicionamento físico, né? Mas que tem um entusiasmo invejável. Então, esses aventureiros, né, cheios de empolgação, eles ficam ali, na linha de frente, com sangue nos olhos. E quando é dada a largada, eles nem pensam duas vezes, eles querem é ganhar. E eles acreditam realmente que vão ganhar, né? Correndo desse jeito. Então, eles saem ali desesperados, né? Quando é dada a largada, eles saem desesperados, dando todo o gás que eles têm. Mas depois de alguns poucos minutinhos, eles já estão ali, pelo meio do caminho, se arrastando e quase pedindo clemência. Na verdade, pela falta de orientação, eles começaram mal, eles começaram errado. E esse começo errado, com certeza, vai comprometer não só o desempenho deles durante toda a corrida, como também vai comprometer o final dessa corrida, né? O fato é que nós estamos todos numa grande maratona. E nessa maratona da vida, a gente também precisa prestar muita atenção nos nossos começos. Você sabe por quê? Porque começos errados podem tirar a gente da corrida. Então, começar bem é muito importante, mas começar bem não me garante um final triunfante, um final feliz. Mas você pode me perguntar assim, mas Fana, eu comecei agora um relacionamento, ou então eu acabei de abrir uma empresa, ou ainda eu resolvi começar a vida em outro país, vou me mudar para um outro país. Como é que eu sei que eu estou começando bem esses começos? Olha só, um bom começo ele envolve muita coisa, envolve um bom planejamento, não é? Envolve entusiasmo para que você conseguir chegar até o final. Envolve disposição, força de vontade, sabe? Além da motivação necessária para garantir que você vai chegar lá, apesar das pedras que vão aparecendo ali, que vão surgindo no meio do caminho. Então, todos esses ingredientes, eles são muito importantes para qualquer começo. E eu posso até começar os meus começos com tudo isso, sabe? Com planejamento, com entusiasmo, com empolgação, coragem, com disposição e com a motivação certa. Mas, se eu não estiver respaldada por Deus, se o meu projeto não for validado por Deus, se esse projeto, né, que não foi validado por Deus, por mais incrível que ele possa parecer, ele não vai ter um final feliz. Na verdade, eu gosto de dizer que os meus sonhos, eles precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. Ou seja, não adianta eu querer fazer uma carreira solo e andar numa direção completamente oposta à direção que Deus tinha para mim. Lá em Provérbios 3:5, a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confia no Senhor de todo o teu coração e não na força do seu braço, e não na sua inteligência, e não nos seus títulos, ou nos seus diplomas, ou na sua habilidade. Se você parar para observar, você vai ver que a autossuficiência, a autoconfiança, elas têm impedido muita gente boa de entrar na terra da promessa. Você sabe por quê? A resposta está lá em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 8 a 9, quando Deus diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos que os seus caminhos. Então, não se iluda. Por mais inteligente e por mais habilidoso que você seja, os planos do Senhor sempre vão ser melhores que os seus, que os meus também. Então, não é só uma questão de temor a Deus, sabe? Mas é uma questão também de inteligência. Porque se eu sei que eu tenho um plano para executar,
mas alguém me apresenta, sabe? Chega para mim com um plano melhor, maior, mais interessante que o meu e com mais garantia de sucesso do que o meu, o que eu vou fazer? É claro que eu vou querer executar esse plano melhor, não é? Então, se o meu Criador tem um plano perfeito para mim, por que é que eu vou me arriscar com um plano de segunda categoria? Aquele que me criou, Deus, sabe? Ele sabe exatamente aonde Ele quer me levar. Ele sabe exatamente que caminho eu preciso percorrer, sabe? Para chegar até o final. E Ele vai não só me mostrar esse caminho, mas Ele vai fazer esse caminho comigo. Ele sabe exatamente quais são os recursos, as ferramentas de que eu vou precisar nessa jornada, durante essa jornada. E Ele não só me mostra, me apresenta, me oferece essas ferramentas, mas Ele vai me ensinar, sabe? Durante essa caminhada, Ele vai me ensinar a usar cada uma delas, para que eu possa vencer todos os desafios que forem aparecendo, sabe? E para que eu chegue vitorioso na terra da promessa. Deus já tem tudo planejado para mim, para você. A gente só precisa executar esse plano que Deus tem para nós. Mas o melhor de tudo é que, como eu falei, eu não vou ter que executar esse plano sozinha, porque Jesus prometeu que estaria comigo, estaria com você todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Esse texto está em Mateus 28, 20. O problema é que tem gente que se esquece dessa promessa e se arrisca a fazer tudo sozinho mesmo, sabe? Então tem gente que deixa Deus de fora dos seus começos e sai fazendo um caminho todo torto, mas no final, quando chega a hora da colheita, ainda quer responsabilizar a Deus por causa dos péssimos resultados dela. Então, seja inteligente. Não deixe Deus de fora das suas escolhas, para que você não tenha que pedir para Ele te ajudar a consertar as coisas, sabe? Lá na hora de você fazer a sua colheita. Na verdade, Deus não tem compromisso com a minha falta de compromisso com Ele. Na minha vida, depois de muitas escolhas erradas que eu fiz, eu descobri uma coisa muito importante. É na presença de Deus que eu vou ter a boa direção para cada escolha que eu precisar fazer. A melhor direção, o melhor conselho. Eu tenho isso quando eu estou na presença de Deus, sabe? E por falar em conselhos, eu quero deixar um alerta aqui para você. Eu já vi muitos relacionamentos com finais desastrosos, porque tiveram seus começos, as suas escolhas pautadas em conselhos errados. Por exemplo, a amiga pergunta para a outra assim: o que você acha do fulano de tal? Acho que ele está interessado em mim, acho que ele quer namorar comigo. Então a amiga responde assim: olha, eu sei que ele é meio esquisitão, ele parece bem grosseiro, eu sei que ele não se dá bem com os pais dele, ele arruma confusão em todo lugar que ele vai, por onde anda. Eu sei que ele é preguiçoso, né, que não gosta de trabalhar, mas quer saber? Antes mal acompanhada do que só. Então, vai fundo, amiga, arrisca, amiga, meu Deus. Com uma amiga dessa, ninguém precisa de inimigo, não é? Então, olha só o perigo disso. Essa menina já vai começar um relacionamento que tem tudo para dar errado. Ou seja, já vai começar mal, porque foi se aconselhar com alguém que está mais perdida do que ela, não é? Então, presta atenção nisso. Os conselhos, eles podem ser muito bons, mas podem ser muito perigosos também. Porque quando eu pauto os meus começos, as minhas decisões em conselhos errados, o final vai ser realmente desastroso. Então, a dica aqui é a seguinte: cuidado com os conselhos que você tem recebido por aí. Eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimos conselheiros, sabe? São pessoas que eu elegi, eu escolhi como sendo assim pessoas de altíssima confiança para mim, pessoas que eu conheço, que são tementes a Deus e que sempre têm um bom conselho para me dar na hora de uma tomada de decisão, por exemplo.
Então, nem sempre eu vou ouvir, sabe? Ouvir com a voz do coração, aliás, com o coração, um conselho diretamente da boca de Deus. Deus pode me dar uma direção, por exemplo, por meio de um pastor, por meio dos meus pais, por meio de um amigo, que seja da minha confiança, né? Enfim, o conselho de Deus, muitas vezes, ele pode vir pela boca de um instrumento dele, e não necessariamente eu ouvir com o coração, né? Muitas vezes o Senhor usa pessoas, como eu falei, para falarem algo comigo, para me darem alguma direção vinda de Deus, né? Alguém usado por ele para me nortear, sabe? Nos meus começos ou nas minhas escolhas, enquanto eu estou ali fazendo a minha caminhada, né? Então, o segredo é, o meu projeto, ele precisa estar validado, chancelado por aquele que me conhece, e melhor até do que a mim mesma. Por aquele que detém todo o poder, por aquele que é a fonte de toda a sabedoria e que, acima de tudo, me ama e vai querer sempre o melhor para mim. Então, é nesse que eu preciso confiar, é em Deus, sabe? Esse, como eu falei, que detém todo o poder, toda a sabedoria, toda a boa direção para a minha vida. Então, antes de eu começar qualquer coisa, eu preciso submeter o meu projeto, o meu sonho, o meu plano a Deus. E aí, então, se Deus colocar nesse projeto o carimbo de aprovado, então tá tudo certo, eu posso ir em frente. Mas se Deus não validar esse meu projeto, é melhor eu não insistir nisso. Mas você pode me perguntar assim, mas Fana, como é que eu sei que Deus aprovou ou reprovou o meu projeto, o meu sonho? De acordo com o nível de intimidade que você tenha com Deus e dependendo de como seja o seu relacionamento com Deus, você vai aos poucos, sabe, discernindo a forma com que Deus normalmente vai usar para falar com você. E Deus pode falar ao nosso coração de várias maneiras. Ele pode falar com você, por exemplo, por meio da sua palavra, né, por meio da Bíblia. Pode falar com você por meio de um amigo, por meio de um louvor. Deus pode falar com alguém por meio até de uma mula, sabia? Você lembra da história que está lá em Números 22, a história da mula de Balaão? Pois é, Deus usou uma mula para falar com Balaão. Pois é, então Deus conhece você e Ele é muito criativo. Ele sabe exatamente o que vai fazer você acreditar que é Ele mesmo que está falando com você. Você sabia que a paz no meu coração também pode ser um excelente indicativo de que Deus está validando o meu sonho? Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Ou seja, tá em paz? Vá em frente. Tá com o coração apertado, tá com a alma inquieta demais? É melhor esperar um pouco mais e pensar melhor sobre isso antes de fazer qualquer coisa. Quando eu tenho a aprovação de Deus para começar ou para prosseguir com alguma coisa, eu sei que eu posso até enfrentar desafios, mas eu sei que eu estou amparada, eu vou estar amparada pelo dono do projeto. E se o projeto é dele, é de Deus, ele mesmo vai me dar os recursos e as estratégias para concluir esse projeto com sucesso. O mesmo Deus que me deu a visão, ele vai também me dar a provisão. Ele vai me levar até o final. Ele vai me sustentar em cada passo que eu tiver que dar. Ele vai tirar os meus pés das armadilhas que vão ali surgindo pelo meio do caminho. Ele vai consolar o meu coração nos dias maus. Ele vai me dar as respostas, as melhores respostas e as melhores soluções e que eu não tenho, né? Respostas que eu não tenho. Com Cristo no meu barco, eu até posso enfrentar tempestades, mas uma coisa é certa: esse barco não vai afundar.
Jesus nunca me disse que a jornada, mesmo com ele dentro do meu barco, ele nunca me disse que a jornada ia ser fácil, ia ser um mar de rosas, mas ele me garantiu que a chegada iria valer a pena. Jesus, ele quer fazer essa jornada com você, te segurando pela mão, sabe? Assim como ele segurou a mão de Paulo até o final da jornada dele. Quando Paulo estava preso lá em Roma e sabia que o dia da partida dele estava se aproximando, ele escreveu a Timóteo dizendo assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo foi um homem que começou mal. Ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou completamente. E ele pôde, então, terminar bem. Ele começou mal, mas terminou bem. Aliás, ele terminou muito bem. Ele terminou como o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Olha, quantas cartas, quanto ensino, quanto encorajamento, quanta instrução Paulo deixou para todos nós, né? Então, se você está aí desanimado, porque eu comecei mal demais, então olha para Paulo. Se ele pôde corrigir a rota dele, você também pode corrigir a sua. Não é porque você fez tudo errado até agora que você vai ter que continuar errando. Você pode ajustar, sabe, as velas do seu barco e daqui para frente seguir na direção certa. Aliás, a direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta nada você sair correndo, mas na direção errada, né? Toda vez que eu falo de corrigir a rota, eu me lembro do filho pródigo, sabe? Ele se arrependeu da escolha que ele tinha feito e resolveu fazer o caminho de volta. Ele sabia que na presença do Pai, na casa do Pai, ele seria fortalecido e ele estaria protegido até o final da jornada dele. Mas e se você começou bem? Olha que beleza, você começou bem, mas lá pelo meio do caminho você cometeu um erro bem grave e perdeu o rumo. E agora? Será que tem jeito? É só você se lembrar da história de Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele começou de forma impecável, sabe? Mas num belo dia, ele cometeu um erro muito grave. Mas ele se arrependeu profundamente do seu pecado e alcançou o perdão de Deus. Essa história é linda demais. É interessante que, em vez de ficar ali procurando justificativa, sabe, para o erro dele, Davi buscou o perdão e a reconciliação com Deus. Então, olhar para a história de Davi faz a gente entender a necessidade da vigilância que Jesus disse que a gente precisa ter o tempo todo. Ele disse que a gente precisa vigiar e orar. E não adianta a gente pensar que, porque nós começamos bem, ou porque nós estamos na igreja, ou porque a gente lê a Bíblia todo dia. Nada disso vai me dar imunidade contra a ação do pecado, sabe? A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então não adianta eu achar que estou bem demais na fita, eu posso encarar qualquer tentação, qualquer coisa que surgir no meio do caminho. Então olha só o que a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Está em 1 Coríntios capítulo 10. E como é que eu cuido, Fana, para não cair? Eu preciso manter o foco em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, para não perder a direção. Já que não adianta nada, como eu falei, né? Eu correr a minha carreira, mas na direção errada, né? O fato é que se você começou mal ou cometeu algum erro, sabe, ali pelo meio do caminho, não se desanime, não. Sempre é tempo de começar ou de recomeçar, né? A dica é: não se torture, não fique aí se martirizando pelo que não deu certo até aqui. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 7, que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Olha só. Ou seja, Salomão está dizendo que é melhor terminar bem do que começar bem. De nada adianta começar bem, mas terminar mal, né? Mas isso não me
credencia a começar mal os meus começos. Só me encoraja a não desistir por causa dos começos ruins que eu possa ter feito, né? A verdade é que o ideal é começar bem, permanecer na direção certa e terminar melhor ainda. Isso é o ideal. Mas, como nem sempre isso é possível, eu preciso ter em mente que, apesar dos meus maus começos, as minhas escolhas daqui para frente é que vão determinar os meus finais. Olha só que interessante. Então, é possível eu mudar para chegar até o final da minha jornada, sabe? Então, escolha permanecer na presença de Deus. Daqui para frente, tudo que você for começar ou recomeçar, convide sempre o Senhor para estar com você em todo o tempo, desde o começo, para que você possa chegar ao seu destino. Tem uma frase que diz que, embora ninguém possa voltar atrás para fazer um começo de novo, né? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, pense nisso com carinho. Um beijo.